Olá pessoal, aqui é o professor William para mais uma revisão de gestão da produção e logística. A gente inicia a aula com alguns exercícios que você vai encontrar lá na unidade web e depois a gente entra no tópico da aula propriamente dito, que é o planejamento da produção. A gente inicia falando da S&OP, né, uma reunião, uma metodologia, né, onde você faz o planejamento de vendas e operações, onde cada área, né, que destacar a manufatura, marketing, finanças e pesquisa e desenvolvimento, traz consigo todas as suas, vamos dizer assim, estratégias, né, suas políticas, e tem que entrar em acordo, né, obviamente respeitando a estratégia geral da organização. Então, depois de acordados nessa reunião, eles têm decisões que eles têm que tomar operacionais em cada uma das áreas, mas primeiro tem que haver um consenso em uma área já no nível mais estratégico. Então você tem, por exemplo, aqui nessa SOP, né, você tem um planejamento estratégico do negócio, que vai influenciar as decisões dessa reunião, onde, por exemplo, o pessoal de P&D vem lá com todo o seu plano de desenvolvimento de novos produtos, que está ligado com o pessoal do marketing em relação ao plano de vendas, porque tem coisas que vão entrar, tem coisas que vão sair, então isso tem que estar muito bem casado. O resultado disso é o plano de vendas detalhado. E essas informações também são importantes para o financeiro, assim como para a produção, que o financeiro vai tratar do orçamento, a produção realmente da manufatura, né, da produção dos produtos propriamente ditos, e eles conseguem com isso saltar o plano mestre de produção. Então, nesse encontro, né, no SNOP, você discute o aspecto macro, a gente não vai entrar no detalhe do produto, que produtos serão fabricados. Isso sai depois, né, da produção, quando ele tem toda a visão macro, aí ele vai detalhar quais são os itens que serão produzidos, para depois explodir esses itens e fazer o planejamento detalhado das necessidades de materiais, todos os itens que compõem aquele produto, que serão necessários, em que tempo, em que quantidade, para que realmente aquele plano de venda seja atendido. Pelo menos a empresa tenha produtos, pelo menos um estoque para atender os pedidos. Aqui é um exemplo de uma planilha, né, que o pessoal usa. Por exemplo, você tem o plano de vendas, o plano de produção e o estoque de produtos acabados, como que isso está planejado aí ao longo do tempo, tudo no nível macro. A gente comentou do período de congelamento, onde, por exemplo, você está aqui, né, hoje, você tem um horizonte de planejamento. O que acontece para cá são coisas que podem ser mudadas, então são decisões que você toma que vão acontecer aqui que não tem problema, pode mudar a quantidade, pode fazer o que quiser. Agora, existe um período onde qualquer alteração no planejamento, por exemplo, falei que ia vender 100 e agora eu estou falando que eu vou vender 500, opa, aí já começa a complicar, por quê? Porque matérias-primas já foram compradas, fornecedores já foram acionados, máquinas já foram, pelo menos o espaço já planejado para a produção, então tudo isso, qualquer mudança que for feita tem um custo muito alto. Óbvio que quanto mais próximo da data onde você está, mais caro fica essa mudança. Uma mudança para o dia seguinte é um preço, né? Uma semana seguinte é outro. E quando você tem um período muito longo, às vezes um mês, dois, você não tem nenhum problema, realmente não vai ter custo. A gente mostrou estratégias diferentes de produção, então você, dado um plano de vendas com essa cara aqui, você tem uma capacidade de produção onde ela está acima desse plano e você simplesmente pode acompanhar esse plano de vendas, e aí no caso faz que não mantendo estoques, ou você pode reduzir essa capacidade, como está ilustrado aqui, e você nos períodos de baixa aqui forma estoques para atender aqui no período onde a venda é superior à sua capacidade. Tá? Então, estratégias diferentes, por vezes envolve fechamento de fábrica, envolve contratação, às vezes, de turnos de trabalho ou demissão de turnos de trabalho. Então, são decisões difíceis de serem tomadas e a base, como a gente falou, é o plano de vendas, que lá na outra aula a gente discutiu que pode ser por previsão, né? A gente ilustrou tudo isso com o caso da BIC, essa multinacional francesa, e mostramos que eles atendem aí toda a América do Sul, com essa linha de produtos, papelaria, isqueiros, barbeadores, etc. Mostramos como que eles
operam, né, através de uma fábrica ali em Manaus e CDs aqui espalhados, né, em Barueri, Uberlândia, Resende, tá? E aí mostramos como que é o negócio, né, que a gente estava falando, né? Você tem a previsão de demanda, linda, maravilhosa, você desce para o plano médio de produção, onde você vai, né, discutir os aspectos mais macros, aí você vai de fato pegar esse plano médio de produção e detalhar por item. Então aqui eu não vou discutir ainda os componentes que fazem o item, mas simplesmente os itens. Por exemplo, caneta, isqueiro, mas eu não vou descrever os componentes. Esses componentes serão descritos aqui, quando a gente faz o planejamento de materiais. E aí você vai ter o planejamento de compras para os itens que são comprados e o planejamento de produção para aqueles que são produzidos. Então você divide aqui essa análise aqui de cima com uma coisa estratégia e tática, diretor, gerente, e aqui em cima, embaixo você envolve uma coisa mais operacional, aí pode ter um supervisor ou um planejador que executa esse planejamento de materiais. E aí a gente começou com algumas definições, o que é a demanda independente e a demanda dependente. A gente pediu para você entender essa descrição, que é a lista de materiais, o Bill of Materials, como um organograma. E aí você viu que o X fica ali no topo, o Y e o Z subordinados ao X, o A e o B subordinados ao Y, o A e o C subordinados ao Z. E aí discutimos então que o item de demanda independente, quer dizer, é uma demanda que vem de mercado, que vem de uma pesquisa, enfim, de alguma coisa qualquer, ela de pedidos colocados, essa demanda independente é só o item X, ele não depende de ninguém, depende só do mercado, enfim. Os outros itens têm demandas dependentes, quer dizer, o Y e o Z dependem de X, assim como A e B dependem de Y e A e C dependem de Z. Então, todos no frigir dos ovos dependem de X. Então, por exemplo, se eu falar de 1x, você vai precisar de 2y, 3z. Se eu falar de 2x, você vai precisar de 4y, 6z. Então, você vai vendo que existe uma relação de dependência dos demais em relação ao x. Então, x é o item de demanda independente, os demais itens de demanda dependente. Na linguagem de fábrica, eu falo que o x é o pai e os outros são os filhos. Se a gente também pensar de uma outra maneira, o X é o produto acabado e os demais são as matérias-primas, os componentes. E aí nós temos aí um pequeno problema, o pessoal resolver, para mostrar como que funciona um gráfico de Gantt. Aí vamos tentar elaborar um gráfico depois e colocar para vocês na unidade web, demonstrando como é que funciona esse gráfico. E aí a gente trabalhou com esse exercício, como é que você faz o planejamento detalhado de uma caneta, né? Então, você tem aqui no item o pai, que é o item de demanda independente, e todos os outros aí, dependendo dele. Você tem quantidades semanais para atender dele, e aí você fez a programação de materiais de todos eles. Tá legal? É isso aí, e a gente se vê na próxima aula. Obrigado.